O condicionamento é tão profundo que a gente realmente acredita que o mundo é feito desses dois mercados. O cara consegue um bom emprego e se sente vitorioso. Ele não percebe que daqui a uns anos ele pode ser chutado dali e vai dar merda. E aí ele se mata. Eu soube que, por um jornalista da Bandeirantes, eles não dão mais notícias dos suicídios na Barra da Tijuca. Aqueles empresários que vão à falência, que matam a família e depois se matam, não tem mais notícia desses caras. Porque é uma quantidade imensa. Eles estão acreditando num sistema que é mentiroso. Eu acredito que a escravidão contemporânea, ela tem correntes fabricadas com mentiras. E essas correntes, elas ganham força na medida em que a gente acredita nelas. Que realmente os mercados vão regular a sociedade. Essa foi uma mentira da Thatcher com Ronald Reagan, a mando dos banqueiros, dos Rothschild e Rockefeller da vida. Implantaram uma mentalidade e a gente está comendo essa farinha. E por isso a gente vive, por mais vitorioso que seja, é infeliz. Quando eu andava de carona, a situação é muito interessante. Eu era, entre aspas, um merda, né? Um ninguém. Eu estava ali de sandália havaiana, calça arregaçada, roupa pintada, cabelo comprido, fazendo artesanato, ou seja, socialmente eu não significava nada. Nessa situação, é impressionante como as pessoas que dão carona, por exemplo, pegavam carona com um fazendeiro, numa cabine dupla, e o cara percebia que eu tinha algum alcance mental, eu ouvi cada confissão, impressionante, assassinato, tortura. Mas o que mais me impressionou foi de empresário bem-sucedido declarando um sentimento de vazio. Cara, eu fiz tudo o que era para fazer, eu sou um cara bem-sucedido, eu ganho um monte de dinheiro, eu vou para a Europa 3 vezes por ano se eu quiser, com a família inteira, mas eu tenho uma sensação de vazio, eu sinto uma angústia, eu sou vitorioso, cara. Que sentimento é esse? É falta de sentido. Porque o objetivo da vida não é esse. Os objetivos reais que satisfazem o subjetivo da gente é afeto, é integração, é você se sentir útil à coletividade, é você gostar e ser gostado, é você ser bem-vindo onde você já foi. É subjetivo. A satisfação da vida vem da subjetividade, não vem da materialidade. Materialmente, como eu falei no vídeo, materialmente você precisa se empurrar. A água alimenta, a água é bonita. Se você quer excesso, você não está consciente, mas você está tomando de onde está faltando. Porque o que falta de direito nas periferias sobra em privilégios, nas concentrações de renda, nas bolhas. E o que é plantado na cabeça da gente é a vontade de fazer parte da bolha. A sensação de que tudo sempre foi assim, tudo sempre vai ser assim. O que é uma estupidez. Porque nada fica como é, nada é como é e nada vai ser como é. As coisas estão, se as pedras estão em mutação química constante, que dirá a gente que raciocina na sociedade, está em mutação o tempo todo. Tem tanta ideia de acomodação, é quem está no poder, exatamente para não sair do poder. É necessário para manter essa estrutura social que a gente acredite que todo mundo é adversário. Hoje você vê professores dizendo para o aluno, não ajuda o seu companheiro não, que ele é seu potencial adversário. Ele é seu inimigo de amanhã. Isso só interessa a quem está no poder, dividir, para que ninguém tenha solidariedade. A solidariedade que é estimulada é solidariedade restrita. Você fica no seu grupo, faz uma solidariedade de grupo. A humanidade não. A humanidade está fora. Bom, agora vamos fazer o combinado, está faltando as perguntas. Qual maneira você achou de lidar com essa coisa de todos estão contra mim, essa angústia, e com relação à sua família? Como é que foi esse experiência de contato lá? Tinha uma relação boa com eles? Como é que foi essa experiência? Tinha uma relação afetiva boa, mas não tinha liberdade nenhuma. Eu não podia falar o que eu pensava. Várias vezes eu tentei levar minhas questões, mas é um posicionamento também. É difícil para os pais convencionais aceitarem que o filho tem alguma novidade para trazer. Na verdade, eles pensam que é o contrário. O filho tem que aprender com ele, não ensinar para ele. E como ninguém nunca tinha feito os questionamentos que eu fazia diante da sociedade, o que eu ouvia era, meu filho, ninguém pergunta isso não. Você não pode pensar assim não. Você tem que pensar igual. É aquela coisa do enquadramento. Você tem que pensar igual a todo mundo. E era uma postura amorosa.
era medo de me ver sofrer, era medo de eu fosse discriminado. Meu pai tinha um medo extra de eu virar comunista, porque eu pensava muito nos pobres, então isso é aquela cheia dos comunistas. Mas eu não tinha liberdade nenhuma. E quando eu decidi fazer uma experiência, eu imaginava que eu ia ficar 3, 4 anos viajando de carona, experimentando que era não ter nada, andando pelo Brasil, sem nenhuma referência, para ver se eu conseguia conquistar um tratamento de igualdade com as pessoas mais pobres. Mas aí a família adiantou, eles cortaram a relação. Meu pai falou, você não pode fazer isso. Eu falei, vou pegar a mochila, vou pegar o carro dentro. 3 camisas, 2 bermudas, uma calça comprida, uma sandália havaiana, um tênis, basta. Ele falou, você vai para onde? Não sei. Você vai ver de quê? Não sei. Onde é que você vai dormir? Não sei, eu vou ver. Mas você não pode fazer isso. Só que eu estava num estágio de angústia já tão forte que não tinha como voltar atrás. Eu me desliguei da universidade sem dizer nada para eles. Eu fui na secretaria e falei, não, meu documento está desligado aqui. Ah, você tem que ter uma garantia de vaga de outra universidade, você não está entendendo. Eu não vou para outra universidade. Eu quero me desligar da universidade, eu não quero ser doutor. Eu quero deixar isso para trás. O cara me deu tudo, eu tive que assinar um termo de responsabilidade e tudo. Peguei aquilo e levei para o meu pai. Aí sentei com ele, conversei com ele 4 horas. 4 horas. Minha mãe se escondeu no quarto, ia estar rezando. E fiquei tentando explicar para ele, de várias formas. E ele não conseguia se conformar, ele se contorcia. Não, você está desprezando todos os privilégios que eu consegui. Você está jogando fora todo o esforço que nós fizemos por você, toda a sua formação. Ele estava me cobrando que eu desse uso, seguindo a sequência que era esperada. Na hora que eu consegui mostrar ele, um argumento que ele lançou foi que eu podia já estar quase oficial do Exército. Aí eu passei para ele a visão que eu tinha formado do Exército. E quando eu passei para ele essa visão, porque em um determinado ponto, na escola preparatória de cabeça, eu me vi com um fuzil apontado para uma manifestação de estudantes, com bala real, com um fuzil destravado e com vontade de atirar. E ela tinha que desarmar, porque era uma covardia. E depois que eu não me dei conta, eu caí em mim e falei, não quero mais. Eu percebi que as Forças Armadas são instrumentos para reprimir a população. Uma das primeiras instruções que eu recebi lá, um tenente falou, o militar não se mistura com a massa. Ele não faz parte da massa. O militar se destaca da massa. E a ideia de massa é passada assim, a massa é uma coisa amorfa, acéfala, e pode se tornar perigosa se não for muito bem controlada. Então eu fui informando a ideia, mas fui percebendo que as Forças Armadas, não só o Exército, mas todas elas são preparadas para atacar a própria população, se o poder julgar necessário. Fui percebendo que o poder não emanava do povo porra nenhuma. O poder controlava o povo. Quando eu passei essa ideia para o meu pai, com outras palavras, ele parou, olhou para baixo, falou, peraí, você está dizendo para mim que minha vida não valeu nada. Ele já tinha se aposentado, pelo menos. E eu percebi que eu estava fazendo exatamente isso e na hora eu pensei, eu não tenho esse direito. E aí não aguentei mais. E quando eu peguei a mochila e ia sair, ele falou, se você sair por essa porta você não é mais parte da família. Se você quebrar a perna, você vai para o hospital público. Se você for preso, você não procura por nada. Para nós, você vai ser um filho morto. E meus pais eram pessoas de palavra, eu sabia que ele estava falando sério. Na verdade, eu acho que ele estava contando com o meu medo. Naquele momento eu não fosse parar. Eu respondi para ele, sem pensar 2 vezes. Veio assim, fluiu. Eu falei, olha, pai, eu demorei muito tempo para tomar essa atitude. Agora que eu tomei, eu acho que eu tenho a obrigação moral de assumir todas as consequências. Eu não esperava que o rompimento com vocês fosse uma consequência. Eu esperava estar em contato com vocês sempre. Eu esperava que eu ia fazer um estágio. Mas se a relação for rompida, é uma consequência que eu tenho a obrigação moral de assumir. Foi você que sabe. E quando eu saí, eu sabia que o destino estava selado, eu já não tinha mais família. Se no momento foi uma dor bem grande, ao mesmo tempo me deu uma liberdade tremenda. Eu ainda, inconformado, eu bati na porta de um vizinho, era um prédio, um amigo do meu pai, da idade dele, que não tinha sido militar. Aí eu bati na porta e falei, eu queria falar com você. Aí eu entrei, sentei e falei com ele das explicações que eu dei para o meu pai.
Eu estou fazendo isso, por isso. Em meia hora ele falou, eu perguntei para ele, está difícil de entender o que eu estou falando? Isso não, está simples, está claríssimo. Isso que está fazendo muita coragem de fazer uma coisa dessa. Eu falei, pois é, eu tentei explicar para o teu pai, ele não entendeu. Ele não pode entender. Você é filho dele. Tem afeto envolvido nessa relação. Ele não vai entender porque ele não quer entender. Ele não pode entender. Aí eu tive que aceitar. Eu aceitei. E fui para a rua. Comecei a viajar. Quantos anos você tinha? 19. Bem novinho. Mas já tinha sido militar, tinha sido bancário, tinha sido mergulhador, tinha sido vendedor das mais diversas coisas, desde título do Brasil até sabão. Tinha sido corretor, vendia terreno, imobiliário. Eu fiz todas as experiências que eu pude fazer para me enquadrar. Eu queria me enquadrar. Eu queria. Mas chegou um ponto que a angústia era tão grande, a falta de sentido era tão grande, que eu simplesmente não podia. Para mim era impossível permanecer no caminho convencional. E naquela época existia o resquício do movimento hippie. Eu achava aqueles cabeludos vendendo na praça, sem nenhum vínculo, nenhum tipo de patamar social, foi uma posição privilegiada. Eu quero ser que nem esses caras. E fui, aprendi a fazer artesanato, fui para as feiras, eu fui vivenciar os hippies de perto. E aí comecei a perceber que eles não tinham a solução, eles não propunham uma nova sociedade, eles propunham um novo comportamento. Aliás, eu acho que uma revolução tinha que passar por isso. Os caras não faziam uma pregação de como devia ser a sociedade. Eles se transformavam no ser humano que eles achavam que era o ideal. E passavam a viver de acordo com o que eles pensavam, sofrendo qualquer consequência. Eu conheci um monte de hippie, de artesão, que foi morto pela polícia. Conheci um monte que foi atropelado por diversão. O cara passa no acostamento e atropela dois. De graça. Houve uma repressão brutal em cima desses caras. Porque eles tinham um poder de contaminação enorme. As feiras hippies enchiam. As pessoas queriam se vestir como eles. A juventude aderia em massa. Todo mundo falando de paz e amor. No princípio o sistema desprezou os hippies porque eles não apresentavam aquela linha de confronto com a sociedade. Quando eles demonstraram o poder de contaminação que eles tinham, cara, o bandido do filme, que antes usava chapéu preto, passou a ser cabeludo e barbudo. Começou a aparecer um filme sobre o caroneiro, e o caroneiro assassinava todos que davam carona para ele. É o processo de criminalização. Por quê? Porque o movimento hippie tinha sido percebido como uma ameaça do sistema, que as pessoas eram realmente muito mais felizes, elas não estavam correndo atrás da felicidade, não estavam cogitando a felicidade lá na aposentadoria, elas estavam vivendo, estavam sendo o que elas queriam ser. Claro que tinha os drogados, em qualquer coletividade, você junta 30 pessoas na sala de aula, alguém que não entra ali, alguém é descabeçado ali. Então você pega o movimento hippie e aponta para aqueles caras que faziam merda e diz que aquilo é o movimento, e não é. Eu conheci, quando eu cheguei na estrada, eu estava com 19 anos e era 1980. Eu conheci hippies com 30 anos, que para mim eram já antigos, né? E os caras tinham filosofia. Eu percebi que eles foram diminuindo em número, porque estavam cansados de serem agredidos. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na cidade do interior do sertão, cidadezinha, não tinha nem asfalto na cidade. Cheguei, botei meu paninho no chão, botei meus brinquinhos, tudo feio, estava aprendendo ainda. Botei no chão, parou o camburão, era um rural. Alguém conheceu o rural aqui? Uma rural, preto e branco. Para, desce os caras e fala, você vai com a gente. Eu estou chegando agora, você vai com a gente. Mas eu não fiz nada. Você vai levar essa merda, eu vou deixar essa porra toda aí. Eu não vou levar. É terrível. E botaram lá atrás. Eu fiquei pensando que eles estavam me confundindo com alguém. Eu disse, tá, então vamos matar. Eles saíram da cidade. Quando o camburão começou a andar no macio, eu falei, cara, pegaram a estrada. Eu fiquei imaginando o que eles vão fazer. De repente para, abre as duas portas, eu vejo os 4 caras, desce daí. Eu falei, não vou descer não. Agarrei na alça de ferro, falei, não vou sair daqui, vocês estão querendo me matar, eu não fiz nada, vocês estão me confundindo com alguém, se vocês vão matar, vocês vão ter que atirar aqui dentro para pelo menos limpar o sonho. Aí os caras começaram a rir. Quem está falando de te matar? Desce daí. Aí eu olhei para as expressões e falei, realmente, vocês não estão com cara de que vão matar ninguém. Aí saí do carro olhando assim, escabreado, eu vim lá do sertão, vou lá do sertão, longe de tudo. Por que isso, cara? Não é o seguinte, vou te explicar. Semana passada passou um hippie aqui na cidade, a filha do juiz foi embora com ele. Então a gente recebeu ordem de qualquer hippie que chegar aqui, escovar na porrada
e botar para fora da cidade. A gente não vai te bater não, porque está muito quente. Me largaram lá e foram embora. Quer dizer, havia uma perseguição enorme. Foi um processo de criminalização. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Você conta aquela história que aconteceu com você na Bota Suspensa? Você estava ligando. Eu escrevi ali no blog. Pois é, eu vi você falando sobre essa história. Bom, quando eu cheguei da Bahia, passei 2 meses na rua. E já tinha filhos, né, 2 filhos. Dormia na Galeria Menescal. Não tinha aquelas grades que tem hoje lá. Chegava 1h da manhã, já tinha conversado com vigia. Chegava 1h da manhã com as crianças já dormindo. Aí encostava num cantinho lá, 5h30, assim, ele acordava a gente, porque 6 horas passava os supervisores, já pegava tudo e ia para outro lugar. E eu vendia na praia. E vendia na Ipanema, eu tinha um broxinho com a folhinha da maconha, escrito pela liberdade de consciência. Tinha vários escritos, esse era um: o usuário não é bandido, não confunda o usuário com bandido, não use à toa, pense antes de usar. Tinha uma porrada. Aí eu estava em Ipanema e tinha uma senhorinha de cabelo branquinho, sentada numa cadeira de praia. Eu mostrei para ela. Ela olhou a folhinha pela liberdade e falou: que lindo, eu quero esse daqui. E tirou. Aí eu fiquei naquela ali, a senhora sabe que folhinha é essa? Ela olhou para mim e falou: claro, não é de maconha? Eu falei: é. Aí tirou uma boina preta de dentro da bolsa dela, botou um brochinho assim, que ele era preto com um relevo dourado. Ficou lindo, botou na cabeça assim, combinou com. Eu falei: isso é Rio de Janeiro, todo mundo é inteirado. Aí tudo bem. Anos depois, uns 6 anos ou meses, eu estava expondo na Praça das Penhas, eu já estava morando em Jacarepaguá, numa ocupação lá do prédio. Aí eu estava na Praça das Penhas, chegou uma senhora, olhando para, viu o mesmo desenho, com a folhinha relevo, pela liberdade de consciência. Que lindo, pela liberdade de consciência, me dá isso aqui. Pagou e levou. Eu não falei nada, ela sabe que está levando, né? Imaginei. Aí tá. No dia seguinte, ela aparece. Eu estava torcendo uma aranha assim, com a mesa na minha frente. Eu vi o broxinho rolando na mesa assim. Aí eu reconheci o broxinho, olhei para ela, reconheci, na hora me toquei nela, não sabia. Pela cara indignada que ela estava. Eu falei: olha, a senhora já foi pegando dinheiro. Eu pensei que a senhora sabia. Por isso que eu deixei a senhora levar sem falar nada. Ela pegou o dinheiro e saiu fora. No outro dia, eu vi uma coisa inusual. Eu exponho no meio dos camelôs. Eu nunca gostei de expor em feira de artesanato. Eu sempre gostei de expor na calçada, eu só pus camelôs. Aí no outro dia, na esquina assim, 2 PMs passaram o tempo todo parados ali. E eu reparei, né? Esse cara tá fazendo uma campanha. Estão procurando alguma coisa. Só que eu não fiz ligação nenhuma. Estou quieto na minha. Detalhes foram embora, não aconteceu nada. No outro dia, eu estava no mesmo lugar e vi que tinha um casal parando em todas as bancas. Claro que era um movimento incrível, eu só reparei assim, era um detalhezinho, que eu sempre fui muito observador. Aí eu vi que o casal estava parando de banco em banco. E esqueci deles, daqui a pouco eles estão parados na minha banca. Pararam assim. Aí o cara fala assim, ele está olhando do meu canto, dos brachinhos, apontou o maconha e falou: ah, você que está vendendo maconha, né? Era um sinal, e eu não me toquei. Eu falei como eu falo com qualquer pessoa que fala: ah, você está vendendo maconha? Não, isso aí não é maconha. Isso aí é um metal gravado com um desenho. E está dizendo alguma coisa aí, entendeu? Disse: não, você vai dizer que essa folha aqui é de quê? Não, representa uma folha de maconha, mas é um broche ideológico. Porque esse é um assunto que tem que ser desenvolvido. E comecei a me explicar para ele. Falei: isso aqui é apologia. Ele não é apologia porque eu não estou incentivando o consumo. Eu não estou dizendo que é bom. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou somente trazendo o assunto à tona, porque é um assunto grave, muita gente morre por causa dele. E, na minha opinião, o tráfico existe a partir da lei, e não a partir de, como a mídia diz, do consumidor. O consumidor existe há mais de 40 mil anos e nunca teve problema nenhum. Nunca houve uma overdose de maconha. Não existe isso. Quando proibiram, começou o tráfico. Nos Estados Unidos se bebia a zero. Quando proibiram a bebida, a máfia se instalou lá. É claro, existe um mercado consumidor. Você proíbe o produto, você vai botar o produto na mão da quantidade, sem nenhuma qualidade, sem nenhum controle, e o preço é elevadíssimo. A margem de lucro é altíssima. Por isso que eu acho que a proibição do tráfico é uma estratégia capitalista de criar lucro. Porque senão, maconha, você ia comprar na feira, na barraca de ervas. Não ia ser essa coisa horrorosa, não. Você não precisa nem fumar, você podia fazer o chá.
que 50 gramas ia ser R$ 2.